Celso, a primeira pergunta é quem é o Celso? Eu acho que eu sou jornalista desde a infância, quase. Tá? É, eu me formei em jornalismo na Universidade Federal do Paraná em 1966, 66, portanto, 60 anos. Vamos fazer os cálculos. É quase 60 anos, né? Dos quais eu logo já no último ano do curso, antes de me formar, eu consegui um estágio na Gazeta do Povo em 66 mesmo. E ali comecei, primeiramente como estagiário, né, na reportagem geral, e não saí mais. Né, apenas, ou pelo menos da empresa, saí da Gazeta, mas tive um período mais ou menos longo, de 10 anos mais ou menos, na TV. E trabalhei também no jornal Voz do Paraná, simultaneamente com a Gazeta. A Voz do Paraná era um jornal semanário, que era ligado à Arquidiocese de Curitiba, mas nos anos de chumbo, né? E, aliás, no duplo sentido, anos de chumbo por causa da ditadura e anos de chumbo porque era como os jornais eram feitos na época, né? A partir do chumbo. E era um jornal tipo alternativo, né? E que teve um papel importante na época na luta contra a ditadura. Enfim, era um jornal mais aberto do que todos os outros jornais existentes na época, década de 70, que foi um período muito duro do regime militar. Bom, então, não sei até que ponto você se interessa por detalhes, mas porque eu entrei em 66, trabalhei, como eu disse já, como repórter inicialmente. Eu era responsável principalmente por dois setores principais. Eu era um repórter setorista, né? Setor religioso e setor militar. Tá? Então eu era obrigado a cobrir e obrigado a não levar furos, digamos assim, em relação à cobertura dos demais jornais nesse período. Daí já logo, com 23, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 20 anos. 3 anos depois fui designado chefe de reportagem da Gazeta, função que eu exerci até 75, mais ou menos. E durante esse período, entre 66 e 75, simultaneamente eu comecei na televisão também, que tinha sido adquirida pelo Dr. Francisco Cunha Pereira, o grupo, né, da Gazeta. E lá eu fiz reportagem geral também, numa época que não existia videotape, não existiam máquinas, câmeras, né, de videotape, era apenas filme, preto e branco. E, enfim, eu passei por uma aventura assim daqueles primórdios que eu não sei, depois que a gente veio a conhecer telefone celular, smartphone, o próprio crescimento da televisão, a TV por assinatura, essas facilidades todas de redes sociais, de internet e tal, né? Hoje a gente pensa, nossa, como é que era possível a gente ter feito tudo aquilo? Né? Como é que a gente podia fazer jornal se existia apenas um telefone na redação? Né? E o telefone não dava linha, tá? Porque era um período assim, muito primitivo mesmo, eu diria, nas comunicações, mas a gente fazia, né? E fazia com muito gosto. Tá? Então, fui também, além da Gazeta, da televisão nesse período e também do jornal Voz do Paraná, voltei para a televisão, onde eu fui chefe de reportagem na TV Globo, lá na RPC, de 84 a 95. Né? Foram ali 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, na chefia de reportagem da TV. E daí voltei para a Gazeta, né? Fazendo editorial, o editorial do jornal, em seguida a chefia de redação, tá? E
no final, em 2006, me designaram para fazer também a coluna política do jornal. Então, eu fiz a coluna política de 2006 a 2018, quando o jornal passou a ser praticamente todo ele digital, né? E também estava num período assim de economia no jornal e sobretudo de mudança de mudanças editoriais, né? Mudança ideológica, inclusive. E os mais velhos lá, e eu me incluía entre eles, os mais velhos lá foram sendo paulatinamente dispensados. Eu acho que eu fui lá o último dos moicanos, daqueles velhos pioneiros ali e tal, acabei sendo... Tanto que praticamente eu saí da redação e praticamente não tive mais contato com ninguém da época, nem com os novos que entraram lá. Então, praticamente, não conheço, não tenho relação. E você basicamente, foi da primeira turma de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Então, como é que foi essa relação com o curso pioneiro? O que significou para a tua carreira, ser da primeira turma? Como é que era o curso? Bom, vamos começar um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás só. Eu, desde o ginásio e depois no curso científico, que era como era designado aqui no estadual, eu sempre fiz o jornal de classe. Tá? Então, eu tinha uma vocação, digamos, que eu não entendia bem se era vocação ou não, mas eu sempre mantive algum jornal de classe. Tá? Mas meu pai queria que eu fizesse medicina a qualquer custo. E eu me lembro quando eu terminei o curso de científico, em 63, eu li no jornal, não me lembro qual, que a Universidade Federal tinha aberto inscrições para o vestibular de jornalismo. Eu não ia fazer medicina, que eu não estava preparado para aquilo. Resolvi, eu vou fazer isso aqui, sem cursinho, sem coisa nenhuma, tá? E fiz o vestibular, entrei, acho que eu fui em segundo lugar no curso, foram aprovados 40, dos quais apenas 5 ou 6 chegaram ao final para passar a exercer a profissão. Na época o curso era de 3 anos apenas, não eram 4, como logo depois aconteceu. E era um curso muito genérico, sabe? Tinha poucas matérias técnicas, e as matérias técnicas eram lecionadas por profissionais que já exerciam a profissão aqui aqui em Curitiba. Então, curso de redação e edição, por exemplo, era o Nassim Bacila Neto, que era editorialista da Gazeta do Povo e, ao mesmo tempo, correspondente-chefe da sucursal do Estado de São Paulo, aqui em Curitiba. Curso de técnicas de edição era o Ayrton Batista, que era secretário de redação no Diário do Paraná. Tinha o Danilo Cortes, também do Diário do Paraná, que foi... nem me lembro a disciplina que ele dava, né? Publicidade, também tinha uma cadeira de publicidade, era dada por um outro profissional que era o comercial de algum desses jornais. E as outras matérias eram matérias... o João Feder, que dava ética. O João Feder, acho que foi um dos fundadores do curso, e era diretor do Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. E ele dava ética numa coisa. Aí tínhamos matérias como história, português, né? Eu me senti bem naquele curso, né? Porque eram matérias, eram coisas que diziam respeito a mim, a minha formação, a formação que eu tive em casa. Meu pai era um leitor voraz de jornal, eu sempre assinava pelo menos 2 jornais, né? Lia muitos jornais. Eu era encarregado, quando criança, de ir no correio, pegar o jornal, levar para casa, eu era o primeiro a ler, né? E eu então, tinha essa vivência, assim, esse gosto por jornal. E não quis fazer medicina. Quando fui no outro ano que eu fui fazer, quis me inscrever
no vestibular de medicina, após fazer um cursinho, e entrei ali os cursos, não havia vestibular unificado, né? Então cada faculdade, cada curso tinha o seu próprio vestibular. E a faculdade de medicina ficava aqui no prédio histórico e o curso de direito também. Os documentos necessários para fazer a inscrição no vestibular, tanto para uma faculdade quanto para outra, os documentos eram os mesmos. E eu passei ali por dentro, vi a fila da secretaria do curso de Direito, né? E eu não vou fazer medicina, coisa nenhuma. Fui lá, fiz a inscrição para o curso de Direito, passei lá também, e não falei nada em casa, para não gerar problemas paternos. E daí quando passei, daí saiu o nome do jornal, daí é que eu expliquei para o meu pai, olha, eu não fiz medicina, está aqui o direito. No fim não terminei o curso de direito. E, enfim, o jornalismo foi me tomando tempo, cada vez mais gosto, e essa é a vida. Numa época, como eu de vez em quando brinco, eu sou um jornalista que começou com o Gutenberg e está acabando com o Zuckerberg. Aliás, o Zuckerberg já está ficando ultrapassado também, né? Facebook quase que já era. Então, ou melhor ainda, né? Comecei no papel e estou terminando com o pixel. Do papel ao pixel. Tá? E eu do chumbo ao bits. Né? É mais ou menos isso. Então eu fiz cumpri esse roteiro todo do avanço tecnológico, tá? Passando por todas essas fases duras assim, do jornalismo, tanto do ponto de vista político, tecnológico. Né? Como que era cobrir política na sua época? Bom, eu comecei não na área política. Tá? Eu comecei já em 2006, quando já era uma coisa diferente, né? Já havia democracia e liberdade. Eu tinha uma coluna com o meu nome, Celso Nascimento, que era uma coluna que era para ser provisória, tá? Porque pouco antes havia saído de lá o Fábio Campana, que era o jornalista que tinha a coluna política lá. E daí em 2006, ele saiu mais ou menos em maio, junho, alguma coisa assim, de 2006, e haveria naquele ano eleição para governo do Estado. Concorriam o Requião, o Osmar Dias e outras figuras conhecidas aí. E precisavam de um jornalista para substituir o Fábio Campana, aquela lacuna que tinha feito. E eu exerceria assinaria essa coluna até a eleição. Depois voltaria para as minhas atividades que já eram. Aí caiu no gosto do jornal e eu acabei ficando lá os 12 últimos anos da minha carreira na Gazeta. Né? Como nunca tive nenhuma filiação partidária, política, com nada, nem tive nenhum fanatismo ideológico por nenhum dos lados. Então eu me sentia... E a Gazeta, nessa época, estava passando por uma fase de liberalização também. Tá? Não havia tanto controle político como havia no período anterior. Eu me senti livre, tá? E fiz um colunismo político bastante livre, crítico, independente e tal, e que respondia em grande parte pela audiência, digamos, da Gazeta do Povo. Tá? Eu me senti muito feliz em fazer a coluna. Depois disso, depois que eu saí, foi em 2018, ou quase que simultaneamente, eu criei um blog, também de política, chamado Contraponto, que existe ainda hoje, mas eu deixei o blog em 21, logo depois que me aposentei, digamos, e deixei de fazer, e agora estou escrevendo em casa,
fiz muita pesquisa genealógica e tal, tudo para passar tempo, tá? E estou agora me dedicando a escrever um livro aí também, tá? Que conta essa história, principalmente a história da Gazeta do Povo, que é a coisa que eu conheci bastante por dentro. Celso, numa entrevista para o Memórias Paraná, em 2016, você disse uma frase, abre aspas, eu tenho um reconhecimento muito grande, uma saudade imensa também por uma pessoa que teve um papel importantíssimo na minha vida profissional. E essa pessoa se chama Francisco Cunha Pereira Filho. Conta pra gente um pouquinho por que ele foi tão importante na tua vida profissional. Primeiro porque eu era o dono era o dono da Gazeta do Povo e, sei lá, houve uma química, como hoje se diz, né? Houve uma química ali, tanto que ele me fez, assim, 3 anos depois que eu tinha começado na profissão, já me fez chefe de reportagem, sabe? E a cada situação que existia, a necessidade de alguém para responder por ele, digamos, na televisão, então era eu que era levado. Agora estou precisando de um editorialista, alguém que faça o editorial do jornal, que expresse a opinião dele, né, que era o dono do jornal, era comigo que acontecia, né? Então houve uma relação assim de confiança muito grande entre mim e ele, tá? Então ele foi importante nesse sentido, muito importante nesse sentido, que sem querer ultrapassar nenhum limite assim de vaidade ou coisa assim, mas havia uma relação quase que paternal ali, sabe? Houve realmente uma certa química. Eu nunca atingi o cargo superior, aquilo que pudesse ser o topo em cada lugar em que ele me designava. Eu era sempre o segundo, tá? Mas era comigo que parece que ele tinha mais confiança, sabe? Era comigo que ele tinha mais diálogo e que ele se sentia mais à vontade, mas ele sabia também quais eram os meus limites, tá? De fazer, não encontraria outro termo agora, mas não é exatamente isso, o negócio empresarial, que muitas vezes dependia de uma relação da redação, né? Ou da direção de redação com os setores empresariais. Você estava falando da questão essa relação de confiança paternal por uma questão de negócios mesmo. Isso, que muitas vezes a redação precisava entrar, né, na orientação do tipo negociar com o governo, falar com o secretário de imprensa, etc. Então, havia aquela coisa que é própria em todos os jornais, em todos os veículos de comunicação, que dependem em grande parte do afluxo de verbas publicitárias e tal, aquele negócio todo. E eu não era a pessoa indicada para fazer esse trabalho. Eu era a pessoa indicada para cuidar da fábrica, do chão de fábrica, tá? Isso sim, tá? Então eu cuidava do chão de fábrica e atendia aquilo que era necessário atender desse ponto de vista. Então esse a minha relação com o Dr. Francisco, que eu considerei, como ela lembrou, a pessoa mais importante da minha vida na carreira profissional, então era essa, tá? Agora, antes de você também assumir cargos, pela sua relação e também pela carreira que você foi consolidando, você foi também muitas vezes chefiado, né? Como é que eram as suas relações, assim, a sua relação com os editores quando você era jovem? Como eram as redações nesse momento diferente do Brasil e do jornalismo? Se me permitir, talvez eu possa começar um pouco antes, até a título de curiosidade. Então, quando eu entrei na Gazeta em outubro de 66, me lembro até o mês, tá? O que eu encontrei lá? A redação era constituída no período da noite, eram 4 ou 5 pessoas que dividiam lá, faziam um noticiário nacional e internacional.
Era um jornal que tinha 16 páginas. Né? E o segundo caderno era ocupado por classificados. Cada caderno tinha 8 páginas. Então, praticamente nós éramos da redação responsáveis por 8 páginas. Tá? Era mixaria. Os repórteres, o que me incluía, eram uns 4 ou 5 apenas. A redação era metade desse espaço que tem aqui do estúdio. Não cabia mais do que 6 escrivaninhas e 6 máquinas de escrever, de datilografia. Então era uma coisa muito pequena. Chefia. Eram 2, havia um chefe de reportagem e havia um secretário, como se chamava, secretário de redação. E um dos 2 era que fazia a pauta. Tá? A gente era obrigado a fazer 4 matérias por dia, contabilizando tudo, deveria escrever 120 linhas. Tá? 120 linhas. A gente chegava lá na hora do começo do expediente, pegava a pauta, tem um monte de assuntos, mas esse aqui é do Celso, esse aqui é do Walter, esse aqui é do Ari, esse aqui é do Luizinho e tal. Então, as minhas 3 ou 4 pautas estavam ali. E eu saía para garimpar aquelas pautas que tinham me sido dadas. Chegava no fim da tarde, entregava aquilo, estava tudo ok e tal, vai embora. Tá? Não havia pontos assim, de fricção, pelo menos não nos primeiros tempos, pontos de fricção entre nós, chão de fábrica, com as chefias então. Tá? Isso começou a existir mais tarde, com a burocratização, principalmente das redações, e na Gazeta, de modo especial, com uma reforma que foi implementada lá, sob consultoria de uma